Está no ar mais um programa Sem Cortes, que vai ao ar todas as quartas-feiras, ao vivo, pela TV com Foz, e também tem reprise na TV com Cascavel, Canal 13, e para as TVs conveniadas à CESP e também à BCCom em Brasília e no estado de São Paulo, para mais de 50 municípios no estado de São Paulo. E hoje nós temos aqui, eu, a minha colega Fátima, a jornalista Fátima Ferreira, para entrevistar um renomado profissional da área de doenças do aparelho digestivo, Dr. Walter Teixeira, que vai nos falar a partir de agora sobre essas doenças do aparelho digestivo. Fátima, pode cumprimentar o nosso convidado. Walter, boa noite aos telespectadores, é um prazer recebê-lo aqui. E para a gente quebrar, nós vamos hoje tentar quebrar determinados tabus com relação à doença do aparelho digestivo. E ninguém melhor que o senhor que está aqui em Foz desde 82, não é isso, Dr. Walter? Exatamente. Bom, muito obrigado pelo convite, fico à disposição de vocês. Eu cheguei em Foz em janeiro de 82, então eu acompanho boa parte da história dessa cidade e da evolução também da saúde, da assistência à saúde nessa região tão importante. Dr. Walter, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, o programa Sem Corte, que vai para mais de 50 municípios no Brasil, pelo Brasil afora. Obrigado, eu fico à disposição de vocês. Dr. Walter, primeiramente eu queria que o senhor falasse sobre a sua especialidade. Se a gente tentar pronunciar os nomes aqui, nós não vamos conseguir, nós vamos embolar aqui e não vai sair. O senhor é gastroenterologista, certo? E o outro lado... A medicina, ela ficou, na verdade, multidisciplinar, ficou multi-especializada. Então, quando se refere ao aparelho digestivo, existem várias áreas do aparelho digestivo. Tem aquele especialista de uma forma genérica, que é o gastroenterologista. Existe uma área da gastroenterologia que se dedica basicamente à cirurgia coloretal, que é o coloproctologista, que são as duas áreas que eu sigo. Tem os hepatologistas e assim por diante. Então, as duas áreas que eu me dedico é a gastroenterologia clínica, e também a coloproctologia. Quais as doenças mais comuns do aparelho digestivo, doutor? Na verdade, o aparelho digestivo é uma espécie de órgão de choque da população. Então, as pessoas esquecem que é uma das poucas áreas que se aborda desde patologias que pegam tronco, abdômen e órgãos pélvicos. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o esôfago, nós podemos estar falando de uma área intratorácica, nós pegarmos outros órgãos, a área abdominal, e tem órgãos do aparelho digestivo que estão na pelve. Então, tem muitas doenças que acometem o aparelho digestivo. As mais comuns, as mais frequentes, são as doenças pélvicas. Fala-se muito em gastrite, as pessoas confundem esses conceitos. Fala-se muito em refluxo, as pessoas não sabem, não têm uma consciência clara do que seja o refluxo, confundem sinais e sintomas com as patologias propriamente ditas. Então, as doenças pélvicas em geral, sejam as úlceras, as pépticas, as gastrites, as esofagites e algumas situações assemelhadas, são muito comuns. Se nós falarmos em caráter de gravidade, as cirroses hepáticas são muito conflitantes, porque provoca uma evolução muito danosa para as pessoas, e sempre a situação mais conflitante da população é o risco de doenças oncológicas, doenças tumorais. E o aparelho digestivo é sede de um número muito importante de doenças oncológicas. Então, talvez, se a gente possa alertar um pouco a população para alguns sinais e sintomas que alarmeiam, que chamem a atenção para essa possibilidade, nós já tenhamos conseguido um efeito muito positivo dessa entrevista. Doutor, qual é a faixa etária entre homens e mulheres que essas doenças são mais... que atingem mais, qual faixa etária? Todas as doenças, não só do aparelho digestivo, doenças gerais, em geral, elas têm algumas variáveis, falando de forma genérica, que se relacionam com a idade, com o sexo, com a tendência genética, com a
etnia e todas as questões culturais das pessoas, como comem, como vivem, quanto ou menos estresse possam ter, a exposição do ambiente, as questões sanitárias, a desnutrição, as dificuldades sociais, tudo isso são fatores de doença, são fatores de atração. Então, como nós falamos em faixa etária, nós pegamos uma variável que depende muito dessa diversidade enorme de patologias. Sim. Então, a gente sabe-se que algumas doenças incidem em faixa etária mais breve, né? Mais jovem, pacientes mais jovens, e outras pacientes de mais idade. Só que isso é uma variável relativa que não se deve considerar como tendo propriedades. Qual que é o fator preponderante que deixa a pessoa mais suscetível? O estresse do nosso dia a dia hoje agrava esse tipo de doença? O estresse é praticamente... Doutor, nós poderíamos, então, pedindo lá para a gente, como o programa é ao vivo, né, para nós irmos para um breve intervalo e o senhor vai responder para nós essa pergunta após o nosso intervalo. Já estamos de volta, você continue conosco, porque esse assunto é muito interessante e importante para a nossa saúde. Até mais, até já. Apoio Cultural, Cética Decor, inovação e design, com o que há de melhor e mais moderno em metais, acabamentos e acessórios de banho com tecnologia e conforto, cozinha, dormitório, tudo aqui para transformar os ambientes e deixar sua casa maravilhosa. Cética Decor, a qualidade ao seu alcance. Shopping Internacional, Edifício Paraná Center, Paraguai, Salto del Guairá, Shopping Salto. Cética Decor. Na Óticas Cristal você encontra as melhores lentes Zeiss, Roya, Varilux, Transitions e o aparelho Zeiss Photo Fusion. Óticas Cristal, 49 anos com você. Com o nosso 100 cortes e continuando aqui conversando com o Dr. Walter Teixeira, que é gastro, né? Dentro dessa sua área aí do aparelho digestivo. Eu quero agradecer aí aos nossos telespectadores, a Cristiane Teixeira, que está lá ligadinha conosco aí na TV Confoz, assistindo a nossa entrevista, que é a esposa do Dr. Walter, né? E também a sua sogra, Alba Palhares. Um abraço carinhoso para vocês. Dr. Walter, o senhor também é diretor técnico do Hospital Ministro Costa Cavalcante. O senhor poderia falar um pouquinho da gente dessa sua atuação no hospital? Sim, pois não. O Hospital Ministro Costa Cavalcante é um hospital de envergadura, um hospital bastante importante para a grande região, principalmente para a Nova Regional de Saúde, que é referência em várias áreas. Nós temos referência para várias áreas, né, da assistência que envolve a Nova Regional de Saúde, um hospital que também se estende para a grande área de influência da região. E tem uma grande diretoria, uma diretoria associativa, que tem uma superintendência, e tem 3 diretorias, uma diretoria técnica, que eu represento nesse momento, tem uma diretoria assistencial e tem uma diretoria também financeira e administrativa. Essas 4 funções constituem o conselho diretor do hospital. Foi bem lembrado, Linda, o fato do doutor ser diretor técnico, né, do Hospital Costa Cavalcante, hospital que é referência, inclusive, no Paraná todo. Eu acho que até a nível de Brasil, nós temos assim, várias situações em que o atendimento do Hospital Costa Cavalcante foi fundamental, mas eu gostaria de deixar esse assunto para o final. Eu acho que eu tenho algumas perguntas com relação a doenças da área que o senhor atende, principalmente assim, existe as pessoas costumam dizer assim, eu tenho refluxo, ou então eu estou vazia, ou eu tenho gastrite. O que é refluxo? O que é azia e o que é gastrite? Esse é bem oportuno porque é quase uma doença da moda, quase todos têm refluxo, quase todos têm gastrite. Então, se tem que a terminologia confunde as pessoas, mas na verdade é bastante simples. Gastrite significa apenas uma inflamação na mucosa gástrica, não tem uma especificidade.
Então, se eu tenho, por exemplo, se eu sou vitimizado por uma ingestão de soda cáustica, eu vou ter uma gastrite cáustica. Se eu vou ingerir uma solução excessivamente ácida, eu vou ter um tipo de gastrite. Se eu tenho uma doença de Crohn que acomete a mucosa gástrica, eu vou ter um tipo de gastrite por doença inflamatória e assim por diante. Então, gastrite significa apenas um conceito chamado patológico, que significa uma inflamação da mucosa gástrica. Só um pouquinho, desculpa. Pode. Nervoso da gastrite? É confuso isso. O nervoso tem a ver com aquele estresse que falou antes. Então, qualquer situação de ansiedade, de tensão, de preocupação excessiva, né, ou suposto estresse, diretamente falando, ele pode sim provocar incremento desses sintomas. Sim. A azia, que se fala tanto, é um sintoma, não é uma doença. A azia é uma forma de sentir. Então, quando a pessoa fala que sente uma queimação, que tem uma sensação de acidez, isso significa azia. O refluxo, por sua vez, ele é, na verdade, um escape dos líquidos Nós estamos falando aqui do refluxo gastroesofágico. Existem outras formas de refluxo, é importante que se diga isso. A pessoa poderia ter, por exemplo, um refluxo vesgo-ureteral. Então a urina sobe para os ureteres, é um tipo de refluxo. Nós podemos ter outras formas. O refluxo, eu acho que vocês estão falando, é o refluxo gastroesofágico, que significa os líquidos que estão no lume gástrico, ao invés de progredirem, eles podem voltar, né? E esse fluxo, ao contrário, que caracteriza o chamado refluxo. Isso é adulto, né? Ou isso acontece com crianças, qualquer faixa. Aquela criancinha que é recém-nascida, que a mãe dá uma mamada, faz o aleitamento e coloca a criança sempre sentada, espera eructar, faça aquilo porque essa criança tem uma certa imaturidade no esfíncter que se coloca lá na porção distal do esôfago, e essa imaturidade propicia o refluxo. Então as mães até instintivamente evitam o refluxo, minimizam esse refluxo, colocando a criança em posição a 45 graus, mas no adulto é muito frequente também. Tem várias causas e várias consequências desse refluxo. Quais os sintomas? Por exemplo, eu como e eu tenho a sensação que eu estou muito cheia. Isso aí, além de você perguntar, isso é refluxo, doutor? Para não ficar assim uma expressão minha muito técnica, né? Quando a pessoa come, tem a impressão de plenitude, né? É como se tivesse comido muito, excessivamente, ingerido alimentos. Isso nós chamamos de plenitude gástrica pós-prandial. É uma expressão técnica médica que não tem importância aqui. Mas o refluxo, propriamente dito, ele tem alguns sintomas que são comuns, que são mais frequentes, né, como manifestação, mas depende muito de que tipo de refluxo a pessoa tem. Eu posso ter um refluxo predominantemente alimentar, eu posso ter um refluxo predominantemente ácido, eu posso ter um refluxo com componente do duodeno para o estômago e do estômago para o esôfago. Tem várias formas. Assim, quais são os sintomas mais comuns de um refluxo? Primeiro, você tem que lembrar que não necessariamente o refluxo seja uma doença. Existem os chamados refluxos fisiológicos. Então, se a pessoa toma um refrigerante excessivamente gasoso e faz eructações e isso provoca um certo refluxo, esse refluxo todas as pessoas têm, ele é normal. Não significa necessariamente que seja uma doença. Agora, vamos falar do refluxo patológico, aquele que representa, que tem uma representatividade de moléstia. Esse refluxo, sim, ele deve ter um contexto diagnóstico mais cuidadoso, porque ele pode provocar consequências. Então, as pessoas sentem como os sintomas mais comuns, em primeiro lugar, chamados sintomas esofágicos propriamente ditos. A pessoa pode ter uma sensação de acidez nessa região retroesternal. Eu falei antes que a azia poderia ser uma forma de sentir, é um sintoma. Quando nós falamos dessa forma de sentir esofágico, fala-se mais em pirose. Não importa, é como se fosse uma acidez retroesternal. A pessoa pode ter dor à deglutição, uma odinofagia pode doer quando come. A pessoa pode ter sintomas extraesofágicos, como por exemplo boca amarga. A pessoa pode ter sintomas na faringe, pode ter uma série de doenças em outras regiões, pode ter aspiração, pode ter doenças pulmonares aspirativas, pode ter alteração da voz, e assim uma série grande de variáveis pode acontecer. Doutor, me passaram aqui na pauta que a hérnia de hiato, não sei se esse é o nome próprio, apropriado para se perguntar, tem alguma coisa a ver com o refluxo?
Primeiro vamos entender o que seja hiato. Então, existem dois compartimentos, o tórax e o abdômen, vamos chamar de compartimentos. Eles são separados por um músculo, que é o músculo que separa toda a área que representa, né, tanto a porção anterior como a posterior, as duas laterais, fecha totalmente o que seria os órgãos torácicos daqueles abdominais. Esse órgão chama-se diafragma, que tem uma função ligada à respiração. Então é um órgão que, na medida que a pessoa inspira, ele retifica, e quando expira, ele angula novamente. Esse órgão tem uma série de orifícios pelos quais passam vísceras. Um dos orifícios pelo qual passa o esôfago, né, através do qual o esôfago desce do tórax e se transpõe, se apresenta para a região abdominal, chama-se orifício hiatal. Então, esse orifício ele pode ser sede de hérnias. Então, hérnia o que é? É um alargamento de um orifício, digamos assim, um orifício, uma cavidade, um buraco onde não deveria haver. Isso é chamado hérnia. Quando há uma anomalia anatômica, uma alteração da anatomia desse orifício hiatal, aqueles órgãos que estão abaixo, o estômago, o próprio esôfago, eles podem ter uma certa penetração nesse orifício. Isso significa uma hérnia do hiato esofágico. Então, para não complicar muito e concluir aqui, tem que se diferenciar dois tipos principais da hérnia hiatal. Um deles é a hérnia hiatal de deslizamento, que é o mais comum, que é esse que falamos a todo momento. E tem uma hérnia hiatal mais rara, que é uma hérnia hiatal de rolamento, que o fundo do gasto penetra, isso é sempre cirúrgico. Isso significa a hérnia hiatal. No caso, tem que ter alguma cirurgia para resolver isso ou não? Porque o senhor também é especialista em cirurgias, né, doutor? Sim. Na maioria das vezes não é cirúrgico, você tem que ter cuidado. Sempre depende, não tanto da hérnia em si, depende do grau de refluxo, do grau de lesão que esse refluxo provoca na mucosa esofágica, do quanto ele passa a ser crítico e perigoso para aquela pessoa específica. Então, isso, na dependência de uma série de outras análises mais técnicas, se pode decidir ou não por uma cirurgia. Mas, estatisticamente falando, a maioria absoluta das pessoas portadoras de hérnia hiatal não precisam fazer cirurgia. Existe o câncer do aparelho digestivo, de estômago, de intestino. O intestino também faz parte do aparelho digestivo. É uma predisposição ou ele pode ser causado por uma dessas doenças que o senhor citou, por um desses fatores? Um dos fatores sempre importantes são os fatores genéticos. Então, quando há uma tendência genética, quando nós temos parentes, os pais, irmãos, parentes próximos, portadores de uma doença moral, existe um risco estatístico um pouco mais elevado dessas pessoas virem a ter esse tipo de doença. Existem também uma série de fatores socioambientais. Então, sabe-se, um exemplo que não está ligado ao aparelho digestivo, mas que todos nós conhecemos, o tabagismo aumenta muito a incidência de câncer de pulmão. Como exemplo, e dentro do aparelho digestivo há algo parecido, os hábitos alimentares, tudo que nós fazemos, né, aumenta a chance de câncer. Se nós falarmos de câncer de esôfago, de laringe, a ingestão de álcool e o tabagismo associados aumentam bastante a incidência desse tumores. Nós vamos chamar os comerciais agora, Olinda, e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações com o Dr. Teixeira. Apoio Cultural, Cética Decor, inovação e design, com o que há de melhor e mais moderno em metais, acabamentos e acessórios de banho com tecnologia e conforto, cozinha, dormitório, tudo aqui para transformar os ambientes e deixar sua casa maravilhosa. Cética Decor, a qualidade ao seu alcance. Shopping Internacional, Edifício Paraná Center, Paraguai, Salto del Guairá, Shopping Salto. Cética Decor. Abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Um crime é praticar. O outro, não denunciar. Diz que 100 e não se cale. Olá, estamos de volta com
Sem Cortes e com o nosso especialista aqui das doenças do aparelho digestivo, Dr. Walter Teixeira. Eu quero falar agora, agradecer a Cética Decor, que proporcionou esse cenário maravilhoso para nós, e também para a Zap Cabeleireiros, que cuida do nosso visual. Fátima, então, continuando aqui com o Dr. Walter, qual que seria a sua próxima pergunta? Então, nós estamos falando sobre câncer de estômago, câncer de aparelho digestivo, doutor. É um assunto relevante, é um assunto importante, eu acho que nós estamos suscetíveis a isso. O senhor poderia dar continuidade para a gente? Talvez a coisa mais importante que a gente deve falar sobre câncer, primeiro é tirar um pouco, é uma doença com um estigma muito forte, um estigma secular, o câncer, né? As pessoas têm um desespero que entendem o câncer sempre como incurável, já sem retorno, quase com um significado de morte. Isso é um conceito já passado, já devidamente superado. É evidente que mexe muito, conflitua muitas pessoas, mas o diagnóstico precoce é um grande elemento de possibilidade curativa de um câncer. A grande parte dos cânceres tem possibilidade de cura desde que o diagnóstico seja feito com precocidade. Talvez esse seja o grande desafio. E um dos males de toda a nossa gente é que deixam sempre de uma forma muito retardada para avaliarem tecnicamente, como falou lá no início, sinais ou sintomas que distinguem a normalidade de um estado de doença e se automedicam, tomam medicamentos que amigos sugerem e procuram pessoas não habilitadas para isso. Talvez se as pessoas se atentassem da importância de fazerem a busca de alguém técnico da área que possa ajudá-las, isso é o grande fator de cura da doença tumoral. Qual o sinal de alerta, doutor? Depende do tipo de câncer. Então vamos pegar o esôfago. Um dos sinais de alerta da possibilidade de um câncer, não necessariamente apenas câncer, podem ser várias doenças que provocam a mesma tipo de manifestação. Mas dos primeiros sinais é quando a pessoa come e tem a impressão que a comida não desce, que tranca em algum lugar. Isso é chamado de disfagia, um sinal importante de alerta com um risco de câncer de esôfago. Se a pessoa come e tem aquilo que comentou lá no início, a sensação de uma plenitude excessiva, nós podemos pensar em câncer gástrico, distal. Se nós tivermos um câncer no aparelho, no intestino grosso, por exemplo, se for no lado esquerdo do intestino grosso, é muito comum que as pessoas passem a ter uma dificuldade evacuatória progressiva, uma constipação progressiva, perda do peso, ou por vezes evacuação com sangue, são sinais de alerta. Algumas vezes as pessoas confundem muito que se esse câncer acometer o lado direito do aparelho digestivo, que tem um calibre maior, ele obstrui com mais lentidão, ou quase não obstrui. Então é comum que as pessoas tenham anemia, diarreia crônica, algum desconforto vago e menosprezam. E poderia ser uma forma de tumor crescendo. Então, qualquer pessoa que tenha um desses sinais postos aqui, apenas a título de exemplificação, deve procurar algum serviço qualificado que possa orientá-las. Doutor, isso tem como prevenir essas doenças gástricas, por exemplo? Não há como se ter prevenção total, mas tem sim como diminuir muito a possibilidade de incidência de muitas dessas doenças. Vamos citar exemplos. Se nós pegarmos uma comunidade, né, nós temos tantas comunidades em alguns estados brasileiros, em alguns países especificamente, se nós pegarmos a dieta dos japoneses, que é uma dieta tão saudável, com uma riqueza enorme de frutos do mar, fibras vegetais, pouca gordura, eles têm uma incidência de determinadas doenças que no nosso meio é muito grande, muito menor. Se nós pegarmos as pessoas que têm vida saudável, que praticam exercícios físicos, que têm uma carga de estresse diminuída, essas pessoas têm muito menos determinadas outras doenças. Então, aquilo que nós comemos, que nós bebemos, aquilo que nós somos geneticamente, o ambiente no qual nós vivemos tem todas essas variáveis, tem uma influência muito grande na incidência de doenças ou no inverso, na não incidência de patologias. Ó, Beatriz, né? Acabando de fazer de dar um cortezinho aqui, ó. Corta, não corta, corta, não corta. Doutor, vamos dizer assim, eu vivo uma vida estressante, tá? Um ritmo acelerado, como fora, como qualquer coisa na rua, não tenho tempo pra... nem água eu tomo direito. Vivo de refrigerante.
refrigerantezinho, de lanchezinho aqui, de comidinha ali. Eu tô no grupo de risco. Lembra quando eu comentei há pouco lá que o estresse pode ser um estresse negativo, um estresse positivo. Então, quando a pessoa gosta muito do que faz, que isso é prazeroso, né? Não seja uma forma escravagista, tem sim um efeito quase terapêutico na pessoa, né? Porque às vezes a pessoa que é muito dinamizada, ela adoece quando para. Mas assim, a grosso modo falando, tudo que é excessivo faz mal, né? Isso é uma regra secular, não é verdade? Então, esse estresse, a carga excessiva, o dormir mal, o comer de forma inadequada, pode sim predispor o organismo a incidência de uma série de distúrbios, não só doenças especificadas, mas distúrbios funcionais, queda da disposição, ansiedade, alterações do humor, insônia, e por aí vai, numa enormidade de outras possibilidades. Doutor, a úlcera gástrica pode levar ao câncer? A úlcera gástrica propriamente dita, a úlcera péptica assim considerada, que tem como um dos fatores mais importantes a bactéria Helicobacter pylori, ela não costuma evoluir à doença tumoral. O que se tem que cuidar é que muitos cânceres eles iniciam com uma macroscopia como se fosse uma úlcera. Então se poderia dizer que aproximadamente 4%, 5% das lesões ulceradas gástricas que parecem de início ser uma úlcera, numa visão macroscópica do endoscopista ou um estudo radiológico, elas poderiam ser uma doença neoplásica, uma doença tumoral. Por isso que todas as vezes que tem uma lesão ulcerada no estômago, mesmo que o médico tenha certeza quase que absoluta pela experiência macroscopia da lesão, ela sempre deve ser biopsiada para que se tenha certeza que não seja uma doença tumoral. Fátima, você tem uma pergunta aí bastante interessante, que é a questão do sistema de saúde, né? Já que o nosso entrevistado aqui hoje tem uma alta qualidade, né, de conhecimento, tanto na sua especialidade, também nessa questão aí do sistema de saúde. Só para adiantar, quando termina o programa, se você não falar gastroenterologia, tá? Não termina. Vamos falar. Opa! Enquanto você não pronunciar Esse nome aí está deixando a gente aqui de cabelo em terra. Nós vamos falar até o final do programa. Proctologia. Não, mas ela vai falar. Doutor, brincadeiras à parte, tá? É o seguinte, o senhor é diretor técnico dos hospitais que é referência hoje para no Brasil. Eu falo isso porque eu uso o serviço do Hospital Costa Cavalcante, já tive situações de alto risco e chegar em um hospital como em Curitiba, o Hospital de Referência em Curitiba, Rio de Janeiro, e elogiar os médicos, a equipe de médicos do hospital, desses hospitais, elogiar o Hospital Costa Cavalcante. Como funciona o Costa Cavalcante hoje? A quem ele atende, tá? E qual é a cota de atendimento do SUS para esse hospital? Como você sabe, o Costa Cavalcante iniciou associado à grande obra da barragem de Itaipu. Sim. Então, nos anos iniciais, era um hospital voltado para aqueles que trabalhavam nessa grande obra, não era hospital perto da comunidade. Com o passar do tempo e com a completude dessa obra, e tratando-se de um hospital que já estava envolvido com o meio social e o meio social precisando também de suportes adicionais, assistenciais, houve por bem, então, houve decisão de órgãos de direção de criar-se uma fundação que seria a gestora desse hospital, que teria o propósito de se abrir para a grande comunidade. E assim o hospital fez progressivamente. Atualmente, o Hospital Municipal Costa Cavalcante, as pessoas assim não entendem, talvez não percebam, ele tem um percentual acima de 60% de toda a sua capacidade voltada para o Sistema Único de Saúde. Tem alguns serviços que dentro do Costa Cavalcante são serviços de referência, como por exemplo a cardiologia, a gestação de alto risco, a oncologia, a UTI neonatal que o Costa Cavalcante tem, é a única UTI neonatal de toda a número regional de saúde. Então o hospital atende uma grande população, 24 horas por dia, há muitos anos. Não é um hospital elitizado como alguns pensam, é um hospital muito pelo contrário, é um hospital que tem um sistema de filantropia
confia e se abre de uma maneira, acredito que muito generosa para a grande população. Normalmente falam que o hospital municipal ele atende, como diz que ele é puxado também com verba federal, entendeu? E por se tratar de Itaipu, ele deveria abrir mais. Talvez tenham a intenção de tornar o Hospital Costa Cavalcante no hospital público. Eu acho que hoje, não sei, eu acho que hoje não cabe mais isso, dada a complexidade da especialidade que ele tem. Mas são estruturas diferentes. Tem essa verba, assim. São estruturas diferentes. O hospital municipal, o hospital, ele é totalmente público, né? Por isso ele atende a população previdenciária. O Hospital Municipal Costa Cavalcante, que doa grande parcela da sua capacidade, do seu potencial para o sistema único de saúde, atende também operadoras de saúde e um percentual menor de pacientes privados. Então essa é uma característica que distingue os dois hospitais. Mas isso não significa que o Costa Cavalcante predomine a sua assistência a pacientes privados ou conveniados. Ao contrário, né? O percentual predominante está voltado para os pacientes do SUS. Doutor, tem duas perguntas aqui, bem pertinentes e que própria para esse nosso assunto aqui, mandaram para nós aqui no estúdio, para que o senhor possa esclarecer. Se o exercício físico pesado com alimentação própria para os praticantes de musculação, se ele prejudica essa prática e também o funcionamento do aparelho digestivo. Qualquer atividade física, exercício físico orientado, academia, seja correr, nadar, andar de bicicleta, qualquer variável de atividade física, ela nunca deve ser precedida de uma ingestão muito calórica, muito volumosa de alimentos, porque vai precisar incrementar o sistema digestivo, o aparelho digestivo, né, a função digestiva, e isso inabilita um pouco a pessoa a utilização como um todo do sistema muscular nessa situação. Então, pede-se sempre que sejam refeições mais brandas, mais leves, que antecedam as atividades. Doutora, outra pergunta é assim, sobre o preconceito do exame de próstata. Existe muito isso ainda entre os homens? Esse preconceito mata? Eu vou dizer assim, até de uma forma agressiva, né? Eu entendo perfeitamente a cultura das pessoas, né? Isso depende muito de como as pessoas são preparadas para lidar com determinadas regiões do corpo. As mulheres vão nos exames ginecológicos com toda a naturalidade, não tem nenhuma forma de preconceito. Quando se trata de região prostática, a área de abordagem é a área anal. Há um toque transanal. Por quê? Porque logo acima do reto tem a próstata. A próstata é um órgão pequeno que fica na saída da bexiga, e quando o médico faz um toque por via retal e por via anal, ele consegue palpar a próstata de uma maneira muito direta, e isso traz informações extremamente importantes. Então, só para demonstrar o quanto é importante, uma grande parte dos exames que detectam doenças tumorais depende de um exame digital que é custo zero e por segundos, por breves segundos. Não tem nenhum exame outro de sangue que dê uma segurança total por si só. Então, os exames complementares com o toque prostático, eles são importantíssimos para se fazer o diagnóstico seguro da patologia. Nós estamos chamando os nossos comerciais. Ou o nosso programa já está encerrando. Não, acho que nós vamos mais um bloco ainda. Acho que o pessoal da produção vai nos dar mais um bloquinho para a gente encerrar o programa falando mais um pouquinho sobre o Sistema Único de Saúde, que ficou meio no ar, assim, acabou entrando nessa, porque são tantas coisas importantes com relação à saúde, né, do brasileiro, que é tão relapso, tão pouco cuidadoso, que eu acho que a gente pode dar uma incendidinha. Então nós vamos para um breve intervalo. Desculpa aí, telespectador, porque programa ao vivo, às vezes a gente se enrola aqui. A língua, né? Trava a língua. E ainda tem a questão do coloproctologia. Já estamos de volta com o Dr. Walter Teixeira. Nos aguarde. Apoio Cultural. Na Óticas Cristal você encontra as melhores lentes Zeiss, Roya, Varilux, Transitions e o aparelho Zeiss Photo Fusion.
Óticas Cristal, 49 anos com você. Apoio Cultural, Cética Decor, inovação e design, com o que há de melhor e mais moderno em metais, acabamentos e acessórios de banho com tecnologia e conforto, cozinha, dormitório, tudo aqui para transformar os ambientes e deixar sua casa maravilhosa. Cética Decor, a qualidade ao seu alcance. Shopping Internacional, Edifício Paraná Center, Paraguai, Salto del Guairá, Shopping Salto. Cética Decor. Olá, estamos de volta com o nosso especialista em gastroenterologia e também sobre proctologia. Gente, nomes são difíceis, mas é bastante interessante, né? Conseguimos aqui falar corretamente. Então, o Dr. Walter Teixeira está conosco aqui, esclarecendo muitas coisas importantes para a nossa saúde e no dia a dia, o que a gente possa melhorar, se prevenir, né? E aí, agradecendo os nossos telespectadores. Tem mais uma telespectadora lá, a Tereza, que está junto com a Cristiane e a Alba Palhares assistindo a gente aí. Fátima, então, falando mais um pouquinho sobre a saúde. Primeiro eu vou mandar um abraço para a Adriana Farias, que está ligadinha na gente lá. Entendeu? Doutor, o senhor está, como diz, atuando na saúde de Foz desde 82. Acompanhou a Santa Casa, eu já tive a oportunidade de ser sua paciente na Santa Casa. Todo o processo da saúde hoje está no Costa Cavalcante. Como o senhor vê a saúde de Foz do Iguaçu? Eu estou aqui desde 82. Né? Então, como tudo na vida, como todos nós sempre queremos algo melhor. E esse algo melhor ele é progressivo em tempos variados. As conquistas são distintas, né? Depende de uma série de situações. Primeiro nós temos que entender o que se entende por saúde, que as pessoas confundem muito. Há alguns anos entendi a saúde como a sanidade física e a sanidade mental. Isso era a saúde. Lá desde a antiga Grécia, né, mentes sanos, corpos sanos, seria isso o conceito de saúde. Já há muitos anos a Organização Mundial de Saúde já determinou, já conceitou a saúde como algo distinto, é muito mais do que isso, né? Então, a pessoa para que tenha realmente se tenha considerada como saudável, ela tem que ter dignidade, né? Ela tem que ter trabalho estável, tem que ter remuneração justa, tem que ter moradia, tem que ter férias, tem que ter um ecossistema equilibrado. São vários outros componentes que fazem parte também de estar ou não saudável, de ter ou não saúde. Então, com essa visão, nós temos que lembrar, as pessoas confundem muito o que é um hospital com o que é a efetividade ou a possibilidade da saúde. A saúde faz parte de uma grande cadeia de acontecimentos, desde como nós nascemos, como nós nos comportamos durante a vida e tudo aquilo que nos é apresentado a possibilidade. Então, quando fala-se muito dos políticos, das decisões políticas, das decisões de gestão, na verdade, cada qual, à sua maneira, faz algo, mas esse algo sempre é parcial. Evidentemente que decisões acertadas ou não dos órgãos de Estado, dos órgãos federais, dos entes políticos, são fundamentais em todos os tempos, em todas as épocas, sem dúvida. Então, as políticas acertadas, elas são fundamentais. Mas se nós nos afastarmos dessa premissa, se nós pensarmos naquilo que a grande população traz em si, a cultura da grande população, faz parte de ser ou não doente. Agora, o nosso meio ambiente, se as pessoas não têm a questão sanitária equilibrada, vai ter doença. Se a pessoa não se alimenta de forma adequada, vai ter uma incidência maior de doença. Se a pessoa tem vícios, nós temos uma incidência tão alta de toxicodependência, etilismo, tabagismo, essas pessoas vão ter mais doença. Agora, a saúde em Foz do Iguaçu, ela vem crescendo de uma forma muito grande para um patamar de melhora assistencial. Estamos definitivamente bem? Claro que não, mas isso vale para quase todo mundo, quase todos os países, sempre tem muito que crescer. Por quê? Porque a sociedade é dinâmica, ela é estável. Mudam as faixas etárias. Atualmente nós temos uma faixa etária de pacientes crônicos, com doenças crônicas, e faixa etária mais elevada, muito maior do que em tempos anteriores.
anteriores. Então mudou o perfil epidemiológico das patologias. Os sistemas públicos têm que se diferenciar para atender esse tipo de pacientes, esse tipo de peculiaridade patológica. Nós temos um trânsito mais violento, sem dúvida. Nós temos agressões físicas, sem dúvida. Então nós temos muitos fatores de doença que provocam isso. Eu falei lá no início das cirroses hepáticas. Se as pessoas têm uma ingestão etílica muito acentuada e tem, a incidência de cirrose vai ser maior. Nós temos as doenças virais, as hepatites. Olha quanto hepatite C, por uso de drogas que se tem, quanto hepatite B se tem, aos milhares no estado do Paraná e tantos outros estados brasileiros no mundo inteiro. Então tem que relativizar o que é saúde e o que se pode propiciar ou não para a obtenção, né, da manutenção desse bem vital que é a vida. Né? Doutor, falando em tudo isso, então, com essa tua visão ampla, macro, né, no sistema de saúde e sobre doenças, enfim, o senhor considera um erro ter fechado a Santa Casa? É uma decisão de gestão que eu não acho que caiba se analisar aqui em detalhes quais foram os motivos que levaram ao fechamento da Santa Casa. Evidentemente que todos os hospitais fazem falta. E todos os hospitais devem suprir a assistência da população que os cerca. É uma questão de responsabilidade. Hoje em dia, se os hospitais se omitirem a atender uma situação de urgência e emergência, isso caracteriza um crime de omissão ao socorro. Então, essa responsabilidade social dos hospitais era cada vez mais salientada, cada vez mais notabilizada. A Santa Casa tinha um lugar muito especial na assistência da grande população de Foz do Iguaçu, porque na época era o grande hospital da região. O Hospital Ministro Costa Cavalcante supriu uma grande parte da assistência que era de responsabilidade de Santa Casa na época, até que se compusesse uma nova instituição, né, que está aí já em atividade e buscando se organizar, que é o Hospital Municipal. O Hospital Municipal, assim como o Hospital Ministro Costa Cavalcante, que tem as suas áreas de referência, tem também as suas específicas, né? Então, por uma decisão de município, com seus órgãos de gestão, decidiu-se qual o destinamento de determinadas patologias. Algumas se destinam naturalmente ao Hospital Ministro Costa Cavalcante, que eu já citei, e outras ao Hospital Municipal. Poderíamos falar sobre os planos de saúde, Fátima? Pode, podemos falar sobre o plano de saúde. Os planos de saúde, eles atendem as expectativas do profissional e do usuário? É interessante, a gente pode comentar que a vida não tem preço, mas se diz que a saúde é cara, né? Essa é uma realidade. Então existe uma distância muito grande entre uma decisão constitucional de propiciar a saúde a todas as pessoas, o que eu acho extremamente nobre e justo, não questiono, daquilo que seja possível se fazer. Acho que os órgãos locais atendem de uma maneira extremamente nobre o paciente SUS naquilo que se refere à área terciária, eu falo dos hospitais. Os planos de saúde, eles têm políticas distintas, mas na verdade, assim, no início das operadoras, o elemento despesa não é tão aguçado, tão incrementado. Na medida em que a faixa etária e o tempo que a pessoa está inserida naquele contexto da operadora, a incidência de doenças e a incidência de exigência assistencial aumenta progressivamente, vertiginosamente. Então, as operadoras com um número não muito expressivo de vidas, elas passam a médio prazo a ter dificuldades econômicas. E esse é o grande problema. Então há um impasse assim, as maravilhas que se tem estruturais e técnicas que a medicina oferece e possibilita, e a possibilidade, seja dos hospitais, do SUS ou dos operadores de saúde, de propiciarem, oferecerem com razoabilidade financeira para a grande população esses citados recursos. Nem sempre há um equilíbrio adequado. Doutor, o senhor também é especialista em cirurgias do aparelho digestivo, né? Sim. Tem aqueles exames que são feitos, endoscopia, né? Tem uma outra maneira para se fazer melhor do que essa? Ou
tem que ser assim? Como é que está o avanço tecnológico nessa questão da medicina? É que incomoda, né? Toma livro, faz seu tubuzinho, tá, não sei o quê. As endoscopias cresceram muito e se faz com muita facilidade e tem muitas formas de fazer com maior conforto para as pessoas. É um exame mais invasivo, mais agressivo, mas a diferença das endoscopias é que permite um diagnóstico de imagem e permitem também, além da imagem, a coleta de materiais. Se nós falássemos daquela úlcera gástrica que antes foi comentada, jamais nós poderíamos fazer uma biópsia se fosse por outras técnicas diagnósticas. Então, os estudos tomográficos, os estudos de imagem, os estudos radiológicos, a capsuloscópio que nós podemos falar, são exames que às vezes trazem uma impressão de conforto. A cápsula endoscópica é uma técnica muito moderna, né? A pessoa tem que colocar uma pequena cápsula, ela colhe mais de 50 mil imagens, isso depois é processado e tem-se um diagnóstico de um fator etiológico, uma lesão, mas nós não teríamos o exame histológico, histopatológico daquela lesão, e só as endoscopias permitem. Então elas ainda são muito importantes, com certeza. Interessante, né? Isso. Eu volto, antes de encerrar, eu volto à tipicidade da nossa região. Nós temos uma população aí em torno de, parece que já aumentou, mas é estimada em torno de 650 mil pessoas que são atendidas pela saúde de Foz, certo? Nós vivemos numa zona de risco, uma zona de fronteira, de uma tríplice fronteira, inclusive. O sistema de saúde de Foz hoje, com a vinda da UNILA, com provavelmente um hospital-escola, o senhor acha que vai dar uma amenizada, vai solucionar, ou pelo menos tentar, vai amenizar o problema? A saúde como um todo deve ser vista de uma forma integrada. Sim. Não existe mais aquela saúde, como eu disse lá no início, que pensa que o hospital é a solução para todos os problemas. Então tem que ter uma grande rede assistencial, desde a saúde primária, desde a prevenção das doenças até a incidência da doença propriamente dita que levaria a um hospital. Quando nós falamos da tríplice fronteira, é evidente que nós falamos de culturas diferentes, de povos diferentes, de etnias distintas. Então aqui deveria também ter essa grande rede de interação, digamos assim, o diálogo, os protocolos transfronteiriços, um debate do perfil epidemiológico do Paraguai, da Argentina, da nossa população. Nós temos mais de 70 etnias em Foz do Iguaçu. São 70 culturas, 70 tendências distintas, até genéticas de determinadas patologias. Foz do Iguaçu é uma cidade encantadoramente crescente, é uma cidade fantástica em potencial de crescimento, em sucessos já palpáveis e visíveis. Foz do Iguaçu é uma cidade que talvez algumas pessoas menos perceptivas não tenham notado o quanto tem se distinguido de várias outras. Foz do Iguaçu é um grande centro acadêmico, um grande centro de formação acadêmica. Foz do Iguaçu está crescendo com seus hospitais, com a sua comunidade, com seus órgãos de classe, de uma maneira que inquestionavelmente, irreversivelmente se tornou uma grande referência dessa área de mais de 600 mil, ou quase 800 mil pessoas que estão aqui de alguma forma representando a grande população de alcance da nossa cidade. Foz do Iguaçu eu acho uma cidade que vai se distinguir num período muito rápido de tempo com uma das melhores e mais importantes cidades do estado do Paraná, como já é, mas eu acho que vai crescer muito mais que já está merecendo. Que pena, né? Acabou. Chegou no final do nosso programa. Doutor, isso também inclui, né? Falando aí, só pra gente finalizar, o turismo também, né? Os turistas que vêm para Foz do Iguaçu, que são atendidos aqui, né? Que de uma maneira ou outra, sim, quando é necessário, eles também são atendidos. Sim, é verdade. É muito comum a assistência de turistas aqui na região pelo trânsito natural que eles fazem. E os hospitais, os serviços assistenciais, a sociedade como um todo, não só o problema de saúde, todos os serviços devem estar mais preparados para receber o turismo. Então, o turismo se incrementou muito, se profissionalizou, mas assim, a cultura da cidade para recepcionar o turista tem muito que crescer.
crescer ainda, né? Mas já está crescendo porque agora existem políticas mais orientadas, políticas mais coordenadas, abordagens mais técnicas, são áreas que eu não conheço e não me sinto digno de falar, mas falo de forma leiga, né? Percebe-se que a cidade está recepcionando melhor os seus turistas, mas ainda tem muito que crescer nesse sentido de todos participarem, não só esperar que o Estado e os gestores e os políticos o façam, todos nós temos que fazer. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui e o senhor fica à vontade para se despedir aí do nosso telespectador e também do seu público. Muito obrigado. Eu que agradeço, é sempre assim muito prazeroso poder falar para as pessoas. A saúde nem sempre é bem compreendida. Eu acredito que, encerrando, que as pessoas devessem pensar que a vida é muito bonita e a saúde é tão nobre que sempre vale a pena se perceber, né? Parece que as pessoas só se preocupam, se atentam quando já houve a doença. Então, se nós pensarmos, né, que se nós formos menos intolerantes, se nós formos mais pacienciosos, menos estressados, mais cuidadosos com a nossa alimentação, nem sempre algumas conquistas estão acima da nossa própria vida. Se nós pensássemos dessa forma, talvez nós estivéssemos nos preservando e fôssemos mais felizes do que nós estamos sendo nessa corrida desenfreada que não leva a lugar nenhum, pelo contrário. Eu acho que são respostas negativas, né, que a gente deve repensar. Em resumo, nós deveríamos sim mudar bastante os paradigmas que nós temos atualmente. Ter um repensar do que nós fizemos até agora. E também ter um período maior de vida, não é isso, doutor? É o que todos querem, que todos desejam. Olha, realmente foi um prazer recebê-lo aqui e, assim, a satisfação muito grande saber que nós pegamos, por exemplo, alguém da área de saúde e que a mentalidade de Foz do Iguaçu está mudando. Pessoas assim com história de vida na cidade começam a ver Foz do Iguaçu de uma forma diferente. Isso foi muito gostoso constatar isso aqui com o senhor hoje. Foi um prazer tê-lo aqui. Olha, não vai faltar oportunidade para o senhor voltar e a gente espera que brevemente a gente esteja aqui de novo conversando mais um pouquinho sobre saúde, sobre a cidade, sobre Foz do Iguaçu. Com muita alegria. Eu repito o que eu disse, né? Me coloco à disposição e eu que agradeço. Eu me sinto honrado por estar nesse lugar, né? E conversando com tantas pessoas que com certeza absorvem alguma coisa e vão replicar em cuidados, em uma nova forma de se abordar. Isso é muito importante, é chamada de atenção. Então, parabéns pela atitude e pela iniciativa de vocês com esse programa. Muito obrigada pela sua audiência. Que pena que já acabou, né? Mas na próxima semana tem mais. Vai ter mais um convidado importante e também à altura, né? Com qualidade de conhecimento aqui na nossa cadeira Rosa Choque. Tem que ter coragem de sentar nessa cadeira aí, né? Porque normalmente é masculino, aí veio o homem. Você vê como o mundo a gente tenta, mas botamos a cadeira Rosa Choque no homem que está sentado aí. É o segundo. Vamos tentar trazer uma mulher aí da próxima vez. Então tá bem. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição. Até lá. Boa noite.